Meus amigos, então vamos aos comentários dessa partida que eu gostei demais, mas demais mesmo. Para você, eu acho que vai dar para vocês sentirem bem a diferença de contagem e criação, né? Tempo, né? Como que o tempo influi diretamente no resultado. Não é que ele influi no resultado. O tempo é que, como se fosse uma peça, ele é integrante, ele faz parte do jogo, né? Não canso de dizer, gostava muito quando o Lorival dizia: empatar em casa pode, o que não pode é no torneio, né? Então veja, foi uma central, né? E eu joguei a linha do nosso mestre, né? Aí ele fez esse lance que é curioso, né? E aqui outro lance curioso. E quando ele jogou aqui, eu comentei com vocês o seguinte: se ele joga cá, ele está ameaçando dar aqui e dar as duas e tomar as quatro. Aí é claro que eu vou ter que jogar lá, ó, né? Vou ter que jogar lá. Se ele joga aqui, ele fica ruim, ó. Porque agora eu estou ameaçando. Se ele vier, dá. Ele teria que vir. Eu venho, ele fecha, né? E eu jogo lá, ó. E fim triste de amor, né? Então ele não poderia vir aqui. E se ele joga aqui, né? Veja que tem um outro lance gozado. Tem o golpe da cruz aqui, ó. Aí ele vem e vai lá, ó, né? E vai lá. Se vier, cai naquele golpe, ó, da cruz, ó. Só que isso não é bom, porque se ele não vier, até se ele vier e jogar aqui, por exemplo, ainda é jogável, né? Que teria esse daqui, ó, né? Então seria jogável. Mas se ele jogar lá, vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil mesmo, né? Então vejam, que situação, né? Você joga lá, ele joga aqui, ó. Aí ele vem e vem aqui, aí você tem, é, teria aquele golpe, né? Mas falta uma peça para dar aquele famoso golpe, né? Que você dá aqui, ó, vai faltar um lance, ó, né? E joga aqui. Aí quando você der lá, ele toma aqui, ó. Teria que ser vez dele agora, né? Para ele tomar e dar as duas lá, ó, né? E aí tomaria tudo, então não daria o golpe. Então não poderia armar o golpe da cruz, né? Então veja, se ele joga para lá, né? Aí ele não tem mais esse, é, como se diz, se eu troco para trás, né? Como eu falei para vocês, aí ele tem essa, ó, se ele quiser, ó, né? E já simplificou bem. Então aqui eu teria esse lance aqui, olha, né? Veja, eu teria esse lance, né? E aí ele joga, eu posso até jogar, ó, né? E se ele jogar lá, olha, aí eu jogo, ó. Toma, ele ataca, eu jogo, ele toma, eu venho, ele toma, eu tomo, ele toma aqui, eu tomo duas, ó. E fica uma situação, eu acredito que de empate, né? Então eu falei para vocês isso, mas aí ele pegou e jogou cá. Aí eu joguei, quando ele jogou lá, eu falei aqui nessa posição para vocês, que eu estava vendo uma dama minha aqui, uma peça dele em A5 e uma peça dele em H4. Ou uma dama minha em F2, peça em H4 e peça em A7. Poderia ser em F4 também, em vez de H4, F4. Mas eu estou vendo nitidamente aqui a minha dama aqui contra duas peças dele e minha dama aqui contra duas dele, ó.
Isso é contagem. Veja, vocês não podem confundir contagem com criação. A criação é extremamente mais complexa do que a contagem. Vocês viram aí que eu tinha 20 segundos de tempo e falei para vocês. A contagem é relâmpago, né? Depois você tem até que conferir a contagem para ver se foi certo. Mas a contagem perto da criação, a contagem é algo assim, singelo, simples. Seria que nem você comparar uma bicicleta com uma Ferrari, né? Então aqui eu vou mostrar a linha das duas para vocês e vou explicar. Isso é contagem. A linha das duas é contagem. É uma contagem dentro do processo de criação, tá? Então vamos lá. O que seria? Seria isso daqui, ó. Ele viria, eu dou lá, é claro que ele não pode tomar as duas aqui, ele toma lá, eu tomo, ele toma, eu tomo, ele sacrifica para trás. E vem, eu troco, ele vem, eu dou e vou. Aí ele vem, eu ataco, ele sai, eu venho, ele vem, eu vou, ele vai e eu venho. Veja, isso é contagem. Então aqui, né? Troquei, ele veio, deu e deu. Ele vem, eu jogo, ele joga e eu jogo. Ó. Veja, essa contagem eu fiz rapidinho para vocês. Agora, o que é o processo de criação? O processo de criação, você vem aqui, ó, nessa posição. Veja, nessa posição eu falei para vocês, pode pegar o vídeo lá que eu falei. Eu estou vendo uma dama minha aqui, duas peças aqui, e estou vendo uma dama minha em F2 e duas peças, uma em A7 e uma em H4. Então, veja bem, eu estou vendo apenas uma pequena fração do processo de criação. Por que uma pequena fração? Veja, quando eu jogo lá, eu tenho que contar isso daqui também, ó, veja. Eu tenho que contar isso, ó. E se ele der esse lance ao invés de dar para trás aqui? Aí eu jogo, ele joga. Aí eu jogo lá, ó. Ele joga aqui, ó. Eu tomo, ele dá, ó. E agora? Né? Então veja, teria esse lance. Mas vamos voltar. Veja, isso eu estou contando daqui, ó. E se ao invés de dar aqui ou vir aqui, né? Ele viesse aqui, ó. Desce aqui. Aí eu vou lá, vem, sacrifica e vai, ó. Aí ele vem, eu vou, ele vem, aí vai lá, ó. Aí sacrifica e vem, ó. Tá vendo? Então era vantagem. Mas peraí, e se ao invés, veja, daqui, ó. E se ao invés de jogar lá, né? Ele, por exemplo, jogasse aqui, ó. Aí joga, joga, aí faz dama, vem, mas aí tem a troca, ó. Então veja bem. Então vamos ver de novo. Veja, tudo isso você faz no processo de criação, né? E se ele der aqui, ó? E se ele der aqui e entrar lá? E agora, o que eu faço? Né? O que faz agora? Né? Então veja que tudo isso daí está dentro do processo de criação, né?
você não sabe o que o adversário vai jogar. Você não sabe se ele vai jogar esse daqui, ó, né? E joga lá, ó. Ah, mas aí joga cá, ó. Aí joga, ó. Ah, mas aí joga lá, joga cá, ó. Aí joga, ó. Joga, joga lá, ó. Joga cá, ó. E aí? Aí joga lá, ó. Aí joga, ah, mas aí tem as duas, ó. Mas aqui passa, ó, tá? Então, no processo de criação, daqui, dessa posição, tudo isso que eu mostrei para vocês e muito mais, mas muito mais mesmo, vocês podem ter certeza. Eu ficaria falando 1 hora aqui para vocês sobre isso daí. Então, veja, nesse processo de criação, se você errar uma vírgula ou deixar de contar, quantas partidas eu já perdi por ter contado tudo certo, mas o tempo, eu deixei de contar um único lance. Aquele único lance que eu deixei de contar, eu contei, por exemplo, 10 lances que tinha possível, tinha 11. Eu contei 10 e nos 10 eu levava vantagem. Aquele que eu não tive tempo de contar era justamente o lance que eu perdia. Quantas partidas eu perdi assim? Eu perdi até a conta de quantas partidas eu perdi nessa condição. De ter analisado tudo certo e ter perdido justamente na linha que eu não contei. Né? Não houve erro de cálculo meu. Houve ausência de cálculo, que é diferente. Então aqui eu espero que vocês tenham entendido. Quando eu falo que eu vejo uma dama minha aqui, 2 peças, isso é contagem. Dentro do processo de criação. Agora, o processo de criação é onde você precisa das ideias dos problemas, né, que os problemas te passam, das partidas teóricas, para você ter suas próprias ideias, para você criar. Veja, dificilmente você vai pegar um jogador aqui e ele vai ver essa posição de dama contra 2 peças. Por quê? Porque ele não tem aquela bagagem necessária, né? Como eu digo, eu vivo damas 25 horas por dia, né? Porque 1 hora eu não sei se eu estou dormindo ou acordado e estou continuando com damas. Quantas vezes eu estou dormindo, eu acordo e vejo uma combinação e fico doido e eu falo, mas isso não podia existir, mas existe, vou lá, ponho no tabuleiro, existe. Isso aconteceu inúmeras vezes. Minha mulher, homem, você tá doido? Eu falei, agora eu fiquei doido, porque olha só, olha que combinação linda, ela nem sabe o que é dama. Ela falava, você tá doido? Eu falava, acho que tô mesmo, porque não é possível, um negócio desse não pode existir, existe. Né? Então, quanto mais você viver o jogo de damas, mais você vai criar. Então, eu sempre digo isso. Você consegue ter contagem e não ter criação. Né? É aquele tipo de jogador que não joga damas. Ele só dá o lance que os outros deram. Né? Então ele vai lá ver a partida dos outros. Tinha um grande mestre nosso. Você dava o lance, ele ficava pensando não na posição. Ele ficava pensando naquela posição que um grande mestre jogou. Né? Para ele dar o mesmo lance. Mas ele não sabia o que ele estava fazendo no tabuleiro. Então esse tipo de pessoal, ele jamais vai jogar uma partida dele, ele só copia o que os outros já jogaram. Né? Então, gostoso, pessoal, a minha paixão por damas, eu espero que eu tenha passado isso para vocês, como eu queria ser comunicador para passar isso. Né? É essa criação, você vê uma dama aqui com 2 peças, você vê uma dama aqui em F2 com 2 peças, tá tendo 16 peças no tabuleiro, não tem nem damas ainda, né? Então isso é uma delícia. Então isso é contagem. Agora a criação você tem que contar muito mais. Você não tem criação se você não tiver contagem.
E você pode ter contagem e não ter criação, ok? Aí ele não quis saber de nada disso, foi lá, eu fui. E aqui veja que eu continuo forçando, olha. Veja que eu continuo forçando. Quando eu joguei aqui, que ele atacou, eu vi que eu ganhava a peça. Se eu jogasse aqui, ó, eu vi que eu ganhava a peça se ele sacrificasse, ó. Veja, ele sacrifica e vem. Parece que o lance é bom, mas não é. Eu vou lá, ó, ele toma e eu jogo. E agora? Por que que esse peão não é bom? Por causa da peça dobrada, ó. Tá vendo, ó? Por causa dessa peça dobrada aí, né? Então, veja, a hora que ele vier, eu vou dar as duas, né? E tomar as três. Ah, mestre, mas aí tá complicado, tá? Eu sei que tá. Mas vai lá, vem, né? Aí joga cá, ó. Quando ele jogar, joga lá, ó. Né? Se ele jogar, né? É só jogar lá, ó. Então, veja, tem condição de jogo? Tem condição. Deve empatar? Deve empatar, tá? Mas o porquê que eu recuei na hora disso daqui? E se ele não sacrifica e joga lá, ó? Opa, aí não. E se ele joga lá, ó? O que eu vou jogar aqui? Eu não posso, né? Veja, eu vou jogar isso daqui, ó. Né, ó. Olha lá a anarquia, ó. Então, vai lá, ó. Aí, ó. Olha como começa a ficar esquisita a partida, né? Embora tá superior para branca, mas eu fiquei com medo desse lance, né? Da tomada para lá, ó. Eu fiquei com medo dessa tomada porque eu não tinha tempo de criação, ó, com isso daqui, ó. Né? Eu não tinha tempo para tomada, ok? Aí eu vi umas anarquias assim, ó, muito rápido, né? Que eu vi, ó. Então aí faz a dama, né? E se fizer a dama lá, toma, toma e joga lá, ó. Né? Não vai ganhar isso daí de jeito nenhum, ok? Aí quando eu vi toda essa anarquia, eu peguei e optei por essa. E aqui vocês vão ver um negócio interessante, ó. Veja, aqui o que ele está querendo? Não é empate? Veja, ele não está querendo empate? Está querendo empate. Então a primeira coisa que ele vai fazer é deixar eu sem material de ganho. Ele não pode me deixar com material de ganho no tabuleiro. Veja, ele deu. Em vez de vir para dama e eu escapar para lá igual eu escapei, ele dá aqui, ó. Veja, ele deu aqui, ó. Veja, eu já não tenho mais material de ganho. Acabou o material de ganho. O que eu vou jogar? Se eu jogar lá, ele faz dama aqui, tá empate. Se ele jogar cá, eu jogo cá, ó. Ele joga, eu dou lá, ó. E vou sacrificar a peça, tá empate, né? Então aqui, mas o tempo, né? O tempo judiou. Então, para os dois lados, veja, o tempo judiou para os dois lados. Ele veio, eu fui, ele veio. Quando ele jogou, eu joguei, né? E aqui, por exemplo, se ele vem, né? Eu posso ir lá, ó. Um exemplo, um lance atravessado desse, ao invés de vir com medo do ataque aqui, joga lá e provavelmente está ganho, viu? Provavelmente isso está ganho, né? Aí joga, ó. Aqui tem que dar uns tempos certinho, né? Aí ele sai, ó. Tem que dar uns tempos assim certinho, ó. E vai, ó. E a chance de ganhar existe, tá? Mas é claro que nada disso compensa analisar, porque aqui já empatava. Por isso que não compensa analisar, ok?
Aí ele deu, veio, eu fui, ele veio, eu vim, ele veio. Quando eu fui lá, é para evitar a dada. Veja, agora ele quis eliminar o material de ganho, mas ele esqueceu lá atrás. Aí ele deu, tomei as duas e aqui já é fim triste de amor. Então ele perdeu aqui não por questão técnica, perdeu por causa do tempo, ok? Gostei muito dessa partida, pessoal. Se vocês observaram bem, vocês começaram a entender esse processo de criação, ok? Meus amigos, é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.